Olá, eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Hoje vamos falar a respeito do vitiligo. O vitiligo é uma doença classificada como autoimune, ou seja, o sistema imunológico do indivíduo reconhece alguma estrutura do próprio corpo e a ataca. Existem várias doenças assim classificadas, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, psoríase e, no caso do vitiligo, a estrutura atacada são os melanócitos, as células produtoras de melanina, aquele composto que dá coloração à nossa pele. Quando ocorre, então, a destruição dessas células, vai ocorrendo, então, o desenvolvimento de lesões, de manchas sem pigmentação, que é a característica do vitiligo. Embora a patogênese, ou seja, todos os passos do desenvolvimento dessa doença ainda não estejam bem definidos, se viu que existem outros fatores que influenciam também no desenvolvimento desse quadro, como, por exemplo, o estresse. O estresse é dado como o principal gatilho no desenvolvimento do vitiligo. Tá? Então, por isso, da importância de se ter o controle do estresse do indivíduo para evitar tanto o desenvolvimento de novas lesões como o aumento daquelas lesões já existentes. Então, quer dizer, não é uma doença considerada transmissível. O indivíduo não consegue transmitir o vitiligo de contato pessoa a pessoa. Geralmente, essa doença, ela começa a se desenvolver nas extremidades, então nos pés, nas mãos, nariz e boca do indivíduo acometido, tá? Então, essas lesões, elas vão aumentando com o passar do tempo. E o vitiligo, ele pode ser dividido, então, em unilateral, ou também conhecido como segmentar, quando ocorre o comprometimento apenas de um lado do corpo da pessoa, ou não segmentar, também conhecido como bilateral, quando afeta os dois lados. Então, pegando aí, por exemplo, as duas mãos, os dois joelhos, os dois pés. No caso, então, do desenvolvimento desse quadro, gente, nós temos também aí envolvido o fator genético. Então, se viu que mais de 30% dos indivíduos que desenvolvem vitiligo apresentam algum parente que também desenvolveu o quadro clínico, tá? Então, a evolução ocorre em ciclos, então existem períodos do desenvolvimento dessas lesões e período de estagnação, em que não se tem aí a evolução de nada, As lesões continuam ali, então, da mesma forma. Tá? Em relação ao diagnóstico, gente, ele é feito facilmente no consultório, E vendo-se ali as características da lesão. Só que existem alguns indivíduos que têm a pele muito clara, então essas lesões elas podem ficar aí meio que escondidas, E para isso, então, pode-se ter a utilização da luz de Wood. A luz de Wood é aquela que ela usa fluorescência e ela permite ver as lesões causadas pelo vitiligo numa coloração azul brilhante. Então, ela permite não só a visualização das lesões, como também ela permite se ver a delimitação dessas e até mesmo a visualização de algumas que ainda não são vistas a olho nu. Na anamnese, então quer dizer, na conversa com o paciente, o médico também ele vai perguntar a respeito, de histórico familiar, que pode estar influenciando no desenvolvimento desse quadro também, E o que se vê também na clínica, então como queixa do paciente, é que eles não apresentam qualquer outro tipo de sinal e sintoma relacionado ao vitiligo. Então, geralmente, se tem aí apenas o prurido, o relato de prurido, quer dizer, de coceira na área do desenvolvimento das lesões, mas fica apenas nisso. Agora, o médico, além do diagnóstico do vitiligo, ele geralmente pede aí que se faça pesquisas para ver se não existe uma outra doença associada em evolução também, juntamente com essa de pele, Então, ele faz a pesquisa para se ver se não existe o desenvolvimento, por exemplo, de doença de Addison, que é uma doença autoimune que ataca a suprarrenal da pessoa acometida. Também doenças de tireoide que tem um fundo autoimune e também de hepatites, Então, ver se aí faça essa pesquisa para eliminar, descartar a possibilidade dessas outras doenças autoimunes sendo desenvolvidas. Bom,
Além de se ter, então, o diagnóstico sendo feito dessa forma, pode-se solicitar também a biópsia para poder fechar mesmo o diagnóstico. Biópsia consiste na retirada de um pequeno fragmento da pele e a observação ao microscópio, e que vai se ver, então, né, uma total ausência ali de melanócitos. Em relação ao tratamento, existem tratamentos medicamentosos e existe também a fototerapia. Então, geralmente se faz uma associação dos dois. Então, medicamentoso, então vai se fazer a utilização de drogas que estimulam células ali presentes no folículo piloso que conseguem se diferenciar em melanócitos. Então, esses melanócitos migram para a área da lesão, proliferam, e ali então ocorre a repigmentação da área. Com associação com corticoides. O corticoide ele tem como ação, né, dar aquela deprimida no sistema imunológico. Não tendo ativação do sistema imune, não vai ter ali a ação contra os melanócitos e eles não serão destruídos. A fototerapia consiste na exposição dessas lesões à luz ultravioleta e ali então ocorrerá a estimulação também desses melanócitos a produzirem melanina e com isso ocorrerá ali a repigmentação da área. Bom, então, além do tratamento medicamentoso e da fototerapia, pode-se fazer também o transplante de melanócito, que na verdade é um microenxerto. Então, se retira um pequeno fragmento de pele de uma área íntegra, então se corta ali em pedaços bem pequenininhos e com o auxílio de uma agulha, eles são enxertados na área da lesão. Espera-se que esse enxerto pegue e que ele possa, então, ali levar a uma proliferação celular e, consequentemente, a uma repigmentação da área. Olha, a resolução desses tratamentos é muito individual, é de pessoa para pessoa. Existem pessoas que têm ali uma resolução muito boa, né? Então, ali da lesão, melhorando muito ali o visual. E existem aqueles que, infelizmente, não têm uma resposta muito adequada, tá? E também eu acho que vale a pena a gente comentar que existem pessoas que desenvolvem lesões muito grandes, né? Então as manchas vão ficando muito grandes, elas vão até se unindo e chega num certo ponto em que ficam resquícios da pigmentação da pele normal. Então, né, uma das opções é se fazer o clareamento, então, dessas áreas. Existem, então, alguns medicamentos que fazem com que ocorra a despigmentação daqueles locais, então, deixando a pele uniforme, né? Então, ela totalmente sem pigmentação. É uma escolha também, tá? Falando, então, em relação, gente, a algumas ações profiláticas, quer dizer, tentando evitar que ocorra uma evolução muito grande do quadro. Então, uma delas, evitar a utilização de roupas muito justas, muito apertadas, para que não ocorra, então, ali, né, a fricção daquela pele, porque a gente pode reparar que as áreas em que ocorre a maior evolução do vitiligo são as extremidades, então, joelhos, cotovelos, né? Então, que nós temos aí um atrito muito grande naquela área. Então, se evitando esse atrito, não se tem ali a lesão da pele, não se tendo lesão de pele, não tem ativação do sistema imunológico, então a doença vai ficar mais sob controle, né? Então, evitando então a utilização dessas roupas. Outro ponto importante, como gatilho, né? Se viu que o mais acentuado ali é o estresse, então deve-se fazer então o acompanhamento dessa pessoa, até mesmo com o acompanhamento psicológico, que vai ajudar bastante a manter o estresse sob controle, e com isso então o gatilho vai ser evitado, então também tendo um controle legal ali no desenvolvimento da doença. E a exposição à luz, que é uma coisa interessante, né? Porque existe a fototerapia, que o indivíduo ele vai ser ali exposto à luz ultravioleta, mas é uma coisa controlada, né? Mas tem-se que se tomar cuidado, a exposição ao sol de uma forma totalmente aleatória, de uma forma totalmente sem controle. Por quê? Porque essa radiação pode não levar ao desenvolvimento de câncer necessariamente, porque até tem um vídeo, né, já aqui no nosso canal, vou deixar a descrição aqui embaixo, que fala a respeito da importância da melanina para se evitar o desenvolvimento de câncer de pele. E esse indivíduo não tem melanina nessas áreas, né? Mas a própria natureza, ela deu aí um jeito
para se evitar que o número de casos de câncer de pele fosse muito alto no caso de indivíduos com vitiligo, que é a produção de uma determinada proteína que dá uma proteção, uma certa proteção no desenvolvimento de câncer de pele, assim como o espessamento maior da pele desse indivíduo. Então, ele tem a pele mais espessa, protegendo também um pouco mais. Mas essas áreas ficam expostas à radiação e à queimadura. Então, para evitar, né, essa agressão, então aquela pele vai ficar avermelhada, ela vai ficar dolorida, né? Então, para evitar essa situação, tem-se que ter aí um controle maior na exposição ao sol. Então, a utilização de muito protetor solar e prestar muita atenção na hora da exposição desse indivíduo ao sol, ok? Bom, gente, falar em cura de vitiligo é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque é o próprio organismo que está agredindo ali a pele, essa estrutura da pele, né? Então fica complicado se falar em cura, mas se tem um controle muito bom. Então, quer dizer, notou que está ocorrendo o desenvolvimento de lesões, né? Vá até o médico, faça consulta, porque esses tratamentos eles vão dar aí uma melhora muito grande no quadro e melhora muito não só a saúde, né, do corpo da pessoa, mas também mexe muito com o emocional, tá certo? Então vale a pena ir atrás, fazer esse tratamento para poder ter aí uma qualidade de vida melhor, ok? Bom, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se foram, gente, dá aquele joinha básico, tá? Comentem, compartilhem, mandem sugestões pra gente também para poder fazer novos vídeos e ativem o sininho para poder receber aí, né, a notificação quando novos vídeos forem liberados, ok? E não se esqueçam nunca, cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!